Informe. Ouça a Rádio Web Aprasc pelo aplicativo da Associação para celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site aprasc.org.br/rádio e tenha acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Temos uma novidade para os não sócios da Aprasc. Você também pode baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo no site e nas redes sociais. Vá na Apple Store ou na Play Store do seu celular e digite Aprasc. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Baixe agora. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018. Apresentação: Everson Henning. Bom dia, estamos ao vivo do estúdio da Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, aqui na sede da Associação Área Central de Florianópolis, apresentando o especial Aprasc nas eleições 2018. O objetivo é abrir esse canal de comunicação, oportunizando que cada candidato apresente suas propostas para a área de segurança pública, em especial para a categoria dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Confira no intervalo a agenda de entrevistas com todos os candidatos. Acesse o site aprasc.org.br. Aqui no estúdio comigo também o presidente da Aprasc, subtenente Edson Fortuna, e o presidente da ANASPRA, sargento Elisandro Lotin. Hoje nosso entrevistado é o candidato Leonel Camazão, do PSOL. Bom dia, Fortuna. Bom dia, Everson Lotin e ao candidato Leonel Camazão e a todos os que estão acompanhando o programa pela Rádio Web Aprasc. Pedimos já de cara, que você possa fazer o compartilhamento desse link para que mais pessoas possam ter acesso à nossa comunicação e também, ao mesmo tempo, possamos discutir o tema com o candidato ao governo do estado da candidatura que representa o PSOL e PCB ao governo do estado de Santa Catarina. Lembrando que você de casa, você do seu aplicativo, você que está no seu trabalho, se quiser participar desse programa enviando algum questionamento ao candidato, poderá fazê-lo através do nosso aplicativo Aprasc, que pode ser baixado para os associados, bem como poderá ser feito através do próprio link onde está sendo transmitida a nossa entrevista. Entrando ali nos comentários, buscaremos as perguntas que forem temáticas, tiverem relação com o tema segurança pública, trabalhadores da segurança pública, poderão ser lidas aqui ao vivo e você participar, interagir com nossa programação Rádio Web Aprasc. Vou passar aqui para a saudação do presidente da ANASPRA, sargento Elisandro Lotin. Bom dia, Lotin. Everson, bom dia, Fortuna, bom dia, Leonel. Seja bem-vindo novamente à Aprasc. Bom dia aos ouvintes, que estão aí acompanhando esse grande debate que a Aprasc tem promovido com relação à temática da segurança pública, especificamente dos praças. Só reiterar um pouco, o Fortuna falou ali, acessar o site, enfim, para interagir conosco, que é importante até para a gente poder possibilitar que a categoria participe efetivamente desse processo político que é tão importante para nós como um todo. Este programa especial Eleições 2018 está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, e pode ser também acessada pelo nosso site e pelo aplicativo aí disponível Apple Play e Google Play. Também estamos ao vivo pelo Facebook da Aprasc. Você aí que está nos ouvindo pode conectar a nossa página no Facebook e participar aí enviando suas sugestões e suas perguntas ao entrevistado.
Nosso primeiro entrevistado ontem foi o candidato Gelson Merizio. Hoje recebemos aqui no estúdio o candidato Leonel Camazão. Antes de começar a ouvir o candidato, vamos chamar a apresentação, um resumo aí, um perfil do candidato, para que você possa conhecê-lo um pouquinho melhor. Nosso entrevistado é Leonel Camazão, da coligação Um Caminho para a Gente, que reúne o PSOL e o PCB. E tem como vice Carol Bela Guarda. Leonel Camazão tem 32 anos, é jornalista, casado e tem 2 filhos. Iniciou a trajetória aos 16 anos nos movimentos sociais, nas lutas pela democratização do transporte coletivo e pela redução das tarifas de ônibus em Joinville. No ensino médio, fez parte da direção do Grêmio Estudantil. Em 2004, presidiu o Diretório Central dos Estudantes, ao mesmo tempo em que ingressou no recém-formado Movimento Passe Livre, o MPL. Em 2010, aos 24 anos, foi candidato pela primeira vez a deputado federal pelo PSOL. Em 2011, ingressou na direção do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, onde é dirigente até hoje. Em 2012, concorreu à Prefeitura de Joinville, no norte do estado. Camazão foi eleito presidente estadual do PSOL em 2013. Em 2014, foi candidato a deputado estadual pelo PSOL. Atualmente, é presidente do PSOL de Florianópolis. Retornamos para o nosso segundo bloco do especial Eleições 2018, aqui com o candidato já apresentado, o candidato Leonel Camazão. Neste bloco trataremos aí da temática salarial, que envolve aí database, reposição salarial, diferença salarial entre praças e oficiais. Mas eu vou quebrar um pouquinho aqui o roteiro e vou fazer uma pergunta direta ao candidato, que é um tema que pipoca muito nas redes sociais dos praças, nos grupos de WhatsApp. E já para começar o comitê de boas-vindas aqui ao candidato, eu pergunto: Leonel, o seu partido ele quer acabar com a polícia militar e por quê? Bom dia, Everson. Bom dia, Fortuna. Bom dia, Lotim. Um prazer enorme voltar aqui à Prask. Eu trabalhei aqui nessa entidade há quase 10 anos, por um curto período. Também tive a honra de, em 2014, ser candidato a deputado estadual pelo PSOL, tendo a Maurício Soares como nosso candidato ao Senado, representando a luta dos praças, que é uma luta de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E sabemos que às vezes as coisas se confundem, que há muito preconceito, há muita coisa a se quebrar, mas é importante dizer a todos que nos ouvem que estamos do mesmo lado, Desejamos as mesmas coisas, queremos um mundo diferente, queremos uma polícia que atenda o cidadão, queremos mais igualdade e combater a desigualdade social e a redução dos privilégios de uma classe política que apodreceu. Nós temos defendido historicamente, isso também está no nosso programa de governo do Guilherme Boulos, nosso candidato a presidente. Na verdade, o que nós defendemos é a desmilitarização das polícias, E a última pesquisa que eu tive acesso sobre esse assunto, que é de 2014, ela fala que 70% dos policiais brasileiros também gostariam de uma polícia desmilitarizada. Não temos um dado mais atual, em 4 anos muita coisa pode ter mudado, mas nós estamos com os praças nessa pauta e colocar assim o fim da polícia militar parece que a gente quer extinguir, que vai ser todo mundo mandado embora e vai para casa, não é isso. Nós queremos uma polícia única, onde os praças também tenham os direitos enquanto servidores estaduais. Porque hoje, na verdade, na minha avaliação, a polícia militar, os policiais militares, eles são subcidadãos, porque eles não têm os mesmos direitos que outros servidores do Estado ou que outros cidadãos que não são servidores,
em relação à questão sindical, à questão do voto, da filiação partidária, tudo isso é muito engessado. E esse código próprio disciplinar, o código militar, ele é muito duro, ele é um resquício aí de um período muito complicado da história brasileira. E quando falamos em desmilitarizar a polícia, isso vem para trazer mais direitos para os policiais, para os agentes da segurança pública, mas também para que nós tenhamos uma polícia que dê conta, que trabalhe com as questões em relação ao resto da sociedade, né? Nós defendemos uma polícia mais integrada com a sociedade e que seja mais humanizada com os próprios agentes, viu? Não só com aqueles que a polícia faz a coerção do crime, mas também nós precisamos humanizar a própria corporação, né? Ela é muito dura, às vezes ela é muito violenta com o próprio policial. E nesse sentido que a gente defende a desmilitarização. Quando a gente fala fim, parece que nós vamos mandar todo mundo embora, vai ser todo mundo demitido e exonerado. Não é isso. Nós queremos que todos fiquem. Mas precisamos repensar o modelo de polícia que temos no Brasil, que é praticamente singular no mundo, né? Em quase nenhum país do mundo existe polícia militar, né? No Brasil é um dos poucos. Obrigado, candidato. Agora entrando efetivamente na nossa temática aqui do bloco. Salário. Os praças estão há mais de 3 anos sem reposição salarial. Depois que foi implementado o subsídio pelo governo Colombo, não houve nenhum reajuste. Isso tem sido uma prática comum de vários governos. Desde antes do subsídio, quando o modelo salarial era outro, também já acontecia isso. Já passamos períodos aí mais longos até, sem reajuste salarial e sem uma política. Eu queria saber do senhor, candidato, que tipo de política de Estado o senhor pretende implementar para acabar com esses períodos, essas lacunas de falta de reposição salarial e falta de valorização, principalmente do servidor da base, e aqui falando especificamente a base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Everson, acho que essa tua pergunta ela é muito pertinente, porque a desculpa do governo, ela sempre é de que não há dinheiro, né? Nunca há dinheiro para nada, só há dinheiro para manter os privilégios e a corrupção que os atuais governos vêm promovendo nos últimos 16 anos. Tem uma questão fundamental que ela foge um pouco assim da questão da segurança pública em si, mas ela vem de encontro às finanças públicas do Estado, que a gente precisa abordar um pouquinho para entender a complexidade desse tema. O atual governo, o governo Raimundo Colombo e Pinho Moreira, eles deixaram de cobrar em impostos, neste ano, quase 6 bilhões de reais. E a dívida prevista para o ano de 2019 é de 3 bilhões de reais. Ou seja, o governo deixou de cobrar em impostos o dobro daquilo que está previsto que ele vai ficar devendo no ano que vem. Então, dessa forma, sem destravar o caixa do governo do Estado, sem rever os privilégios que são dados, não se sabe exatamente para quem nem por quê, né, mas alguns setores empresariais, em especial conglomerados nacionais e internacionais, que não pagam impostos em Santa Catarina, enquanto eu pago, tu pagas, os praças pagam impostos, né, no seu salário, naquilo que consomem, em tudo que compram no supermercado. Sem a gente rever esses privilégios que são dados para os mais ricos no nosso Estado, vai ficar difícil do governo do Estado prometer alguma coisa. Então o nosso compromisso é que em 2019, se eleitos, nós vamos enfrentar essa questão da farra com impostos que se faz para os mais ricos em Santa Catarina e também vamos ter um pulso firme para cobrar os sonegadores. Veja só, o Estado deixa de arrecadar 6 bilhões em impostos e ainda tem mais 13 bilhões em impostos que são sonegados. Então nós estamos falando aí de 19 bilhões de reais e esse dinheiro faz falta no caixa do Estado para a gente ver a questão salarial não só dos praças, mas de todos os servidores do Estado. Nós temos compromisso com o serviço público, com a Polícia Militar, mas também com a educação, com os funcionários do setor administrativo, da saúde, para que a gente possa ter um plano de reposição salarial anual, né? Nem que fosse, no mínimo, a questão da inflação num período, vamos dizer assim, de vacas magras, né? Em outros períodos onde a economia esteja melhor, a gente pode estar negociando de maneira muito clara e aberta, e tendo a Prasc como principal interlocutor, essa questão salarial. Não faz sentido, né, que os servidores públicos, sejam eles policiais ou não tenham reposição de salários, até porque a inflação vem, né? E nós perdemos aí o poder de compra, enfim. Precisamos de valorização dos profissionais de segurança pública, mas também das outras áreas.
Uma pergunta bem objetiva, né? Você vai enfrentar uma resistência muito grande porque Santa Catarina é um estado bastante generoso com empresários. Qual seria a tua estratégia para, enquanto governo, estar conseguindo fazer com que esses benefícios fossem revistos e, se possível, retirados, com essa finalidade, sim, de mexer em salários e poder melhorar, proporcionar alguma melhoria salarial, mas principalmente para o enfrentamento dessa situação caótica das finanças públicas? Fortuna, nós acreditamos no modelo de governabilidade, que ele não é uma governabilidade de palácio. Nós não vamos ali nos enclausurar na Assembleia Legislativa e negociar cargos e benefícios com os deputados para conseguir maioria parlamentar. Nós acreditamos no modelo de governabilidade aberta, onde a gente consiga mobilizar a opinião pública para as pautas que são justas e que fazem bem ao povo catarinense e mobilizar a sociedade para aprovar os projetos. Queremos, é óbvio, eleger o maior número de parlamentares do PSOL e do PCB para a Assembleia Legislativa e de outros partidos que também tenham compromisso com a luta da polícia e dos servidores estaduais. E aí é preciso ter muito cuidado, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Muita gente faz um discurso firme, fala grosso, bate na mesa, dizendo que a segurança é sua prioridade, mas historicamente aqui na Assembleia Legislativa e lá na Câmara dos Deputados sempre trabalhou contra os servidores públicos e contra a polícia. Nós sabemos, é difícil às vezes ter essa diferenciação, né, Fortuna, de que o policial também é um servidor público. Então, quando lá na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, se vota contra os servidores públicos, se vota pelo congelamento dos gastos de saúde, educação e segurança, se vota pela terceirização geral e restrita, nós sabemos que isso também afeta os policiais. Daqui a pouco vai bater aqui na porta de vocês essas medidas, né? Já está batendo, né? Do governo Michel Temer e do governo Raimundo Colombo. Então, nós vamos fazer esse enfrentamento junto com a opinião pública, junto com as associações. Na hora de discutir o salário da Prask, vamos querer... Da Prask não, né? Da polícia. Queremos a Prask lá na frente da Assembleia com a gente, como já fez diversas vezes. E vamos apostar em mecanismos como plebiscitos e referendos, né? Se não dá para passar na Assembleia, nós vamos deixar o povo catarinense decidir. É um mecanismo que está previsto na Constituição do Estado desde 89 e nunca foi utilizado, né? De 89 a 2018, temos aí quase 3 décadas, né? E que esse mecanismo que pode ser utilizado não é feito pelos atuais governantes porque também não tem interesse. Porque os governos deles são governos capturados pelo poder econômico e que atendem os interesses de alguns poucos. O nosso governo quer atender o interesse da maioria do povo catarinense, né? Não acreditamos num modelo de governo que atenda a todos. Não é possível atender todos. Para eu ter dinheiro para investir em segurança, eu preciso cortar o benefício fiscal do grande empresário. Não dá para entender o interesse de todo mundo e nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos ter lado. E o nosso lado é o lado dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos policiais, da grande maioria da população e não de uma pequena minoria que tem muito dinheiro. Esse é o nosso compromisso. Candidato, quando o senhor fala em não dá para atender todos da mesma maneira, e aí estamos na pauta salarial, isso me remete à diferença salarial. É uma temática, eu diria que é um espinho na carne dos praças de Santa Catarina já há algumas décadas. O Fortuna e o Lotin, que já estão nessa luta há bem mais tempo que eu, sabem disso. Historicamente, os praças sofreram com diferenciações salariais, algumas bem gritantes, e é uma pergunta que nós fazemos para todos os candidatos. Como o senhor pensa em solucionar ou efetivar alguma política para impedir que isso aconteça, para que o praça fique tranquilo, que numa negociação salarial ele vai receber o mesmo tratamento que o oficialato que comanda as instituições? Sabemos que seja o PSOL no governo, o PMDB, o PT, o PSD, qualquer partido, quem vai comandar as instituições são os oficiais. A Prask não quer mudar isso, nunca quis, apenas o que desejamos é uma igualdade no tratamento salarial. E essa é uma preocupação constante dos praças. Eu pergunto ao senhor, como o senhor pode fazer para efetivar uma mudança nessa questão salarial? Everson, eu entendo que nós precisamos reestruturar um plano de carreira para a segurança pública. Claro, também para as outras áreas, dos professores também está defasado. Tá? O Colombo piorou o que já era ruim, né? Na saúde da mesma forma, mas em relação à segurança pública nós precisamos ter um plano de carreira que dê equilíbrio, parcimônia nessa questão salarial.
Eu tive a curiosidade de verificar o contra-cheque de um outro candidato que é coronel nessas eleições. Ele ganha mais de 20 mil reais. Eu me pergunto qual é o praça que ganha esse valor de salário hoje, né? Sabendo que muitas vezes é justamente o praça que está na rua, que corre mais riscos, que está exposto, né? Que coloca a sua vida em risco para defender o povo catarinense. Então nós precisamos fazer a construção desse plano de carreira. Mas a nossa candidatura, Everson, ela tem um compromisso do diálogo permanente, né? Então não vai vir um Camazão aqui com um plano de carreira para a polícia pronto embaixo do braço e vai enfiar a goela abaixo da polícia militar. Nós queremos a APRASC na mesa, nós queremos os representantes do oficialato na mesa também, para nós discutirmos um plano de carreira junto com a polícia e construirmos isso, claro. O Estado passa por dificuldades, temos enfrentamentos a fazer aos privilégios, à corrupção, e não é só privilégio da classe política, é privilégio também ao grande empresariado, e sem combater isso vai ser muito difícil. Eu falo mais uma vez, tem candidato aqui que só fala em segurança pública, vai para a televisão, diz que vai acabar com o crime organizado, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que é uma questão de força, de pulso firme, tudo balela, tudo bobagem, está há 16 anos no governo e não fez, né? Pelo contrário, piorou. Então, nós não acreditamos que vamos resolver a segurança pública sem valorizar o agente da segurança pública, assim como não vai melhorar a educação sem pagar um salário melhor para o professor, e assim por diante. Está muito relacionado essa questão salarial. Então, o nosso compromisso é sentar com a APRASC para construir um plano de carreira em conjunto. Eu acredito que vocês já tenham uma proposta, inclusive, né? Uma associação forte que está aí há mais de 10 anos lutando pelos direitos dos policiais e dos bombeiros catarinenses, que nós respeitamos muito essa trajetória. E temos a convicção de que a partir dessa proposta da APRASC nós vamos construir um consenso, algo que possa ir progredindo em relação ao tempo, porque vamos ser muito honestos aqui, tá? Independente de quem for o governador. 2019 vai ser um ano muito difícil, muito difícil. Já foi aprovado esse orçamento horroroso aqui na Assembleia Legislativa, né? Que prevê uma dívida e que prevê inclusive essa questão do congelamento dos gastos, né? O Temer aprovou o congelamento dos gastos por 20 anos, e está impondo aos estados a mesma fórmula. Então nós temos que combater esse governo. Graças a Deus o governo Temer vai acabar em 31 de dezembro, ele já acabou politicamente há muito tempo, né? O Temer é um zumbi andando no governo, mas nós precisamos reverter muito do que foi feito nesses 2 anos de Michel Temer, porque isso tem consequências na vida de todos nós, não é só uma questão macroeconômica, não é só uma questão mais geral, ela tem impacto na nossa mesa, na nossa alimentação, ela tem impacto no nosso salário, e nós precisamos derrotar esse modelo, né? Então, para isso, estamos dispostos ao diálogo permanente com as associações, com os sindicatos que representam os servidores, para que a gente possa construir isso em conjunto. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, candidato. Antes de chamar o intervalo, eu pergunto aos meus presidentes aqui, presidente da ANASPRA e presidente da APRASC, se temos alguma participação do associado para colocarmos no ar aqui. Lotim, Fortuna? Não, tem participações aqui, mas somente comentários em relação à participação da candidatura do PSOL aqui, né? Informando que vocês são comunistas e que não deveriam estar na nossa página. Mas reitero a todos os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão acompanhando, que a APRASC, enquanto entidade, ouvirá a todos os candidatos, independentemente de partido e qual sigla representem. E aqui eles poderão expor as suas ideias, assim como vocês podem entrar nas respectivas páginas dos partidos, no plano de governo do candidato Leonel Camazão, da candidatura PSOL-PCB, e você poderá também ter acesso e decidir o seu voto a partir das suas convicções e a partir das informações que lá são repassadas. Era isso. Só por uma questão, até para reforçar um pouco, Fortuna, por uma questão legal, como nós iniciamos o processo de ouvir todos os candidatos, a gente não pode fazer nenhum juízo de valor com relação, até por uma questão legal, senão o próprio TRE viria para cima da APRASC. Como foi aberto para um candidato, tem que ser aberto para todos os candidatos, é a democracia, inclusive uma determinação legal, e aí, reiterando o que o Fortuna falou, né? Acho que as pessoas que quiserem votar, votam, enfim, avaliam a proposta e a partir dessa escolham o seu voto. Mas o fato de estar o Leonel Camazão, como vai vir outros candidatos aqui, todos eles a governador, foram convidados, isso é uma determinação, inclusive, legal. Eu chamo o intervalo sem antes ter a oportunidade de reiterar aqui os meus presidentes que a APRASC é uma entidade apartidária e não antipartidária. A APRASC, como entidade apartidária, ela dialoga com todos os partidos
E, se for preciso, critica todos os partidos, Como já fez, né? como já fez, que estão no governo, e os partidos que estarão no governo, os que pretendem estar. A Prasc vai sempre estar de portas abertas para o diálogo franco e aberto, e representando aqui a voz dos praças. Obrigado a todos até o momento, obrigado pelas participações. Vamos chamar um breve intervalo, em seguida retornamos para o terceiro bloco. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. A Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web, com transmissão pelo Facebook da Prasc. Confira a agenda. Na terça-feira, 4 de setembro, das 10 às 11 da manhã, o entrevistado é Gelson Merizio, da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, 5 de setembro, das 10 às 11 da manhã, é a vez de Leonel Camazão, da coligação Um Caminho Pra Gente. Ainda na quarta-feira, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é Jesse Pereira, da coligação Santa Catarina, em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, dia 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, da Rede. Já na terça-feira, dia 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, das 9 às 10 da manhã, o candidato entrevistado é Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, também no dia 13 de setembro, é a vez do candidato Décio Lima, do PT, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria do candidato enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. Rádio Web Aprasc, especial Aprasc Eleições 2018. Retornamos aqui para o nosso terceiro bloco do especial Eleições 2018 na Rádio Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Aqui conosco no estúdio, presidente da Aprasc, subtenente Fortuna, presidente da Anaspra, sargento Elisandro Lotin, e o candidato Leonel Camazão, do PSOL. Neste bloco vamos abordar os temas inativos, envolve também aí o CETISP, carga horária, e aí é um tema muito caro aos nossos praças do Corpo de Bombeiros Militar, e também a questão de efetivo contratação. Candidato, o senhor tem alguma proposta para a contratação de efetivo e manutenção do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar? Uma pergunta na mesma esteira, que de repente já pode ser respondida no conjunto, né, da Alexandra, que está acompanhando pela internet. Ela gostaria de perguntar ao candidato se existe alguma proposta com a finalidade de extinguir a limitação existente tanto na polícia quanto no bombeiro às candidatas do sexo feminino. Hoje existe uma limitação para nos concursos públicos, por lei, que está em 10%. Se existe alguma proposta nesse sentido, estaria relacionada a efetivo. Certo. Lotin, Fortuna, começando pela tua pergunta, eu acho que seria importante a gente democratizar o acesso a essa carreira, né? Eu não vejo nenhuma diferença entre homens e mulheres para estar exercendo qualquer profissão, não é porque é policial militar ou bombeiro que deveria ser diferente, né? Eu acho que essa
questão de ter um percentual de 10%, ela poderia ser trabalhada. Não tenho clareza agora aqui se isso é uma questão estadual ou federal. Não, na verdade, nacionalmente, em vários estados já não existe essa diferenciação. Então, se é uma questão estadual, com toda certeza nós poderíamos estar trabalhando, porque eu não vejo sentido em proibir as mulheres ou limitar o acesso das mulheres a uma carreira de policial militar. E o Everson perguntava, desculpa, sobre a contratação de efetivo, política de contratação certo. e manutenção de efetivo na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Pergunta também que veio do Facebook, né, dos comentários, do Clailton Oliveira e do Jefferson. Clailton e Jefferson. Perguntam também... pergunta sobre o não cumprimento das escalas de serviço do Corpo de Bombeiros, a limitação da jornada dos 40 horas. Acho que eu posso pegar deixa com relação a isso, Fortuna, para dizer assim, a ANASPRA, nacionalmente, nós temos um trabalho de defesa de uma jornada de trabalho em lei federal, né? Uma jornada de trabalho que respeite aquilo que prevê a Constituição, inclusive, né? As 40 horas semanais, enfim, vários estados do Brasil, aliás, nas polícias do Brasil, isso não se cumpre, utiliza-se a questão do militarismo, enfim, da necessidade do serviço, mas de fato nós temos vários profissionais e no bombeiro aqui em Santa Catarina numa escala de 24/48, e isso dá um excedente de hora de 80, mais de 80 horas por mês, né? E não é remunerado. Então nós temos esse debate nacionalmente, e aí a pergunta dentro desse contexto o pessoal, o candidato, enfim, tem algum, tanto nacional como estadual, qual a posição do partido e do candidato com relação a essa questão? Vamos por partes. A questão do efetivo, eu acho que é fundamental a gente reequiparar o efetivo da Polícia de Santa Catarina, porque sabemos que, se olharmos para o passado, tínhamos mais efetivo, 10 anos atrás do que atualmente, né? Então é preciso fazer concurso público, é preciso abrir a possibilidade de aumentar o efetivo. Sabemos que a questão da segurança pública não é só uma questão de efetivo, é uma questão de equipamento, é uma questão de investimento, é uma questão de políticas transversais que combatam a desigualdade social, porque a criminalidade é fruto da desigualdade social, ninguém nasce criminoso, né? A pessoa se torna criminoso. Então nós precisamos reforçar o papel da PM no sentido da coerção aos crimes, mas nós também precisamos trabalhar na prevenção. Em relação à questão da jornada, nós temos um debate no PSOL e também na aliança que a gente faz com o PCB hoje, de que um dos princípios do nosso programa de governo, da nossa proposta, ela envolve a redução da jornada de trabalho, falando em geral, né? Mas se há essa demanda nos policiais e nos bombeiros militares, nós vamos trabalhar para efetivá-la, no sentido de que vocês também cumprem uma profissão muito específica, exposta a muitos riscos, a um estresse muito grande, né? Não só o risco físico, mas também mental, né? Acredito que exista muitos companheiros aí da Polícia Militar que tenham que recorrer a tratamentos, depressão. É uma das categorias uma que série mais tem estudos mais adoece, né, na questão psicológica. Então nós precisamos ter uma jornada de trabalho, uma questão da aposentadoria também, que é diferenciada. Já é diferenciada a aposentadoria, né? Se aposenta um pouco mais cedo. Mas também não adianta se aposentar mais cedo se tem uma jornada de trabalho extenuante. Então nós precisamos efetivar isso. Tenho visto aí alguns candidatos falando em chamar de volta policial da reserva. Eu não sei como vocês percebem essa proposta, mas a gente acha que isso não faz muito sentido. E defendemos, então, essa diferenciação, até porque é uma profissão específica que lidar com um cotidiano muito diferente das outras profissões e precisa ter um olhar especial, separado para essa questão, tanto da jornada quanto da aposentadoria. O Jefferson e o Clailton, vocês fizeram muitas perguntas ao mesmo tempo, eu não consegui anotar aqui. Mas é mais ou menos na mesma linha. O Jefferson fala em relação à contratação efetiva, né? Certo. E o Jefferson, deixa eu só resgatar a pergunta dele aqui, só um minutinho. Mas pode responder sobre efetivo, você já respondeu, na verdade? Não, eu respondi. Acho que respondemos o Jefferson também nessa questão do efetivo. Mas é isso, e mais uma vez, não é só em relação à segurança, né? Nós precisamos fazer concurso público na Polícia Civil. O governo do estado, por exemplo, no ano passado, deixou de fazer 10 mil laudos periciais no IGP, né? Porque vocês estão na rua coibindo o crime, fazendo esse trabalho ostensivo, e aí depois vai para a Polícia Civil fazer a parte da investigação criminal. Você é a favor do ciclo completo de polícia? Não entendi. Ciclo completo de polícia, cada instituição iniciar o processo de persecução criminal sem uma depender da outra. Hoje nós temos duas meias polícias, né?
Eu acho que esse é um debate que pode ser feito a partir do momento que a gente tiver uma polícia única, né? Nesse momento é difícil falar nisso, até porque nós criaríamos um paralelo, né? Duas polícias trabalhando ao mesmo tempo, um conflito de jurisdição seria estranho. Mas até esse momento chegar, nós precisamos trabalhar numa integração maior entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas retornando um pouco à questão do IGP, nós precisamos também ter concurso público para os peritos, porque senão como é que a gente faz? Como é que a gente desvenda os crimes? Como é que a gente faz a apuração? Se não tem... se hoje o IGP opera, por exemplo, com 40% apenas da sua capacidade por falta de servidores. Então nós precisamos de concurso em todas as áreas. Pois é, você fala em concurso, você citou de novo, né? Aqui, inclusive, a pergunta, né? Nós temos deficiência no efetivo na PM, no BM, no IGP e também uma... Tem em tudo, né, Fortuna? No serviço público em geral, né? Voltamos ao início da pergunta, né? Para fazer isso tudo, tem dinheiro para fazer? Você acha que o Estado dispõe de dinheiro ou tem condições financeiras de fazer? Eu acho que os atuais governos trabalham dia e noite para que o Estado não tenha dinheiro, para que o Estado quebre, para que o Estado não funcione e não preste seus serviços. Porque se o Estado quebrar e não prestar o seu serviço, fica mais fácil terceirizar tudo. Então a gente terceiriza a saúde, terceiriza a educação, daqui a pouco vão dar um jeito de terceirizar a segurança, e isso vão entregar setores estratégicos do nosso Estado para a iniciativa privada, porque o que se vê hoje nesses setores que financiavam as campanhas eleitorais até pouco tempo atrás é o seguinte: por que eu vou deixar o SUS funcionando se eu privatizar, os agentes privados podem ganhar bilhões de reais com isso? E da mesma forma na saúde, na educação, na segurança. Na verdade, a segurança pública ela já foi terceirizada. O bombeiro, né, já é um processo muito ágil, um processo de terceirização. Os voluntários, tu e se a refere? PM tem os meninos lá, os agentes voluntários voluntários chamados. E na PM tem os agentes voluntários, agentes temporários, na verdade, que é uma precarização do serviço para com esse trabalhador, mas também são E o CETISP também. E o CETISP, que de certa forma traz também uma de volta. Reconvocação já hoje ocorrida, né? Que o pessoal E aí isso é um problema porque está um problema na Previdência também. Claro. São pessoas que os agentes temporários não contribuem para a Previdência. E aí isso dá um problema, né? Gera uma bola de neve. Nós temos uma situação muito particular em Santa Catarina em relação aos bombeiros voluntários e comunitários, né? Isso realmente é um problema, né? E é preciso deixar muito claro para quem está nos assistindo e nos ouvindo hoje que tem muito candidato que às vezes se identifica como militar, defende, faz um discurso de militarização da sociedade, mas nessa parte do serviço público defende a privatização e a terceirização de tudo. E eu digo para vocês que estão nos assistindo, se esses caras prosperarem na política, vocês vão ser os próximos, né? Logo mais, tudo vai ser terceirizado, porque não quer prestar o serviço público de qualidade para a população, quer fazer dos setores estratégicos do Estado mais um mercado para ganhar dinheiro. E aí o interesse público e o interesse do mercado não coincidem. Candidato, já que o senhor entrou no tema do bombeiro militar e também da terceirização ou privatização da segurança pública, o senhor começou sua vida política lá em Joinville, maior cidade do estado, e que conta com o atendimento do bombeiro praticamente 100% voluntário. Do bombeiro voluntário. O senhor eleito, caso eleito governador, iria extinguir o bombeiro voluntário, iria implementar o bombeiro militar em todas as cidades, incluindo lá na sua cidade, Joinville? Everson, eu entendo que a questão dos bombeiros voluntários e comunitários, ela é uma associação privada, né? Não é o Estado. O Estado não é dono dos bombeiros voluntários de Joinville, né? Eles decidiram se organizar dessa maneira, provavelmente porque na época em que foram constituídos não havia esse serviço sendo prestado na cidade. Mas nós entendemos que é preciso que o governo do Estado assuma a sua responsabilidade, né? Não só em Joinville, como em todo o Estado. É óbvio que isso vai enfrentar um certo conflito de interesses ali na região, mas nós vemos muitos políticos que estão aí no poder, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, fazem muito proselitismo político de destinação de verba para o bombeiro voluntário, porque é uma ação caridosa, etc, etc, etc. Mas, mais uma vez, isso reforça um espírito de terceirização, de você deixar esse serviço que é essencial na mão de um terceiro que você não tem uma influência direta, né? Eu não tenho o poder, enquanto governador, de interferir no bombeiro voluntário diretamente. A única coisa que nós poderíamos fazer é não repassar recurso. Mas aí, se eu não repasso recurso para o bombeiro voluntário, não tenho militar para prestar o serviço. Então nós precisamos reorganizar essa questão
num movimento contrário ao que vem sendo feito no Brasil em relação ao servidor público em geral, que é de você se livrar de tudo, o Estado não ser responsável por nada e terceirizar tudo para que alguém ganhe dinheiro em cima das necessidades reais do nosso povo. Então a gente vai enfrentar esse debate sim, né? Entendendo que é fundamental que o Estado tenha controle sobre esse serviço que é prestado e que é fundamental. Obrigado, candidato. Antes de encerrar este bloco, passarmos aí para mais um intervalinho, eu pergunto aí aos presidentes Lotin, Fortuna, temos alguma questão aí dos associados, alguma participação? A Ana e o Marco, lá de Joinville, aliás, obrigado pela audiência, eles colocam uma questão importante, eu quero aproveitar dentro dessa questão importante. Eles perguntam da questão do candidato a presidente nacional, do PSOL, né, e eu, aproveitando que é um debate nacional, qual é a posição, nós temos, você sabe muito bem, Leonel, até porque trabalhou conosco aqui uma época, né, os regulamentos das polícias militares e bombeiros militares do Brasil são extremamente arcaicos, obsoletos, draconianos, exato, né, a maioria deles ainda da época da década de 80. Nós temos um debate nacional do fim da prisão administrativa e a partir disso uma mudança dos nossos regulamentos, transformando-os em códigos de ética, que essa é a palavra mais correta a ser usada numa democracia, né? Qual a posição do PSOL com relação a isso? Né? E a Ana também pede o Marco para falar um pouco do candidato a presidente, o Guilherme Boulos. Tá. Ana, obrigado pela pergunta. Em relação aos códigos militares, a essa própria justiça própria, né, que se tem na questão do militar, nós entendemos que isso são resquícios de um período muito nebuloso da história brasileira e que eles precisariam acabar, né? Como falei no início da entrevista, né, o policial, às vezes, ele é um subcidadão, né? Ele tem um regime separado, menos direitos do que o cidadão comum, está exposto a uma situação de risco muito alta e, inclusive, não é reconhecido pelo governo, né, por conta desse trabalho tão importante. Então, a gente entende que esses são resquícios que precisam acabar. Muito disso não está na mão do governador fazer, é uma questão nacional, de lei federal, da própria Constituição, que nós precisamos enfrentar e modificar. E aí já entra também na própria discussão, que é a pergunta da Ana, do Guilherme Boulos. O Guilherme é o nosso candidato a presidente da República, ele é uma liderança que vem dos movimentos sociais, né, junto com a Sônia Guajajara, que é inclusive muito pouco reconhecida no Brasil, mas é uma mulher, uma liderança indígena que tem cadeira para falar na ONU, né? Ela não é pouca coisa, mas às vezes, né, os bons nomes, as boas cabeças que nós temos no Brasil são reconhecidas fora do Brasil, mas não no nosso país. E o Boulos apresenta um projeto em relação à segurança pública que vem justamente de encontro com essas pautas e com essas reivindicações, tanto de você eliminar esses cacarecos aí que vêm desde a ditadura militar, como de reconhecer o profissional de segurança pública na sua questão da carreira e também da questão salarial, né? Entendemos que o Boulos apresenta um projeto de mudança estrutural do Brasil, de combate aos interesses dos mais ricos, para que o governo tenha recursos para investir naquilo que realmente interessa: saúde, educação, segurança, assistência social e obras de infraestrutura. Candidato, antes de finalizar esse bloco, eu estava lendo aqui junto com o Fortuna alguns questionamentos do nosso associado pelo Facebook e tem várias perguntas, eu não vou citar todas, mas que elas envolvem a temática PSOL, direitos humanos e contra a polícia, enfim, posição do PSOL em relação principalmente a confrontos. Como todos sabem, a Polícia Militar ela se envolve diariamente em confrontos em áreas de risco. Tivemos lá em Joinville, na sua cidade, há cerca de uma semana, é isso, Lotin? Ataques contra a casa de policiais, né, promovidos por integrantes do crime organizado, comandados aí, como já é sabido por todos, de dentro dos presídios. Nesses confrontos, todos também sabem, não tem como a Polícia Militar entrar lá com um buquê de flores ou entrar lá de forma diplomática nessas comunidades em conflito ou num presídio em rebelião. O Leonel Camazão, governador, numa situação como essa de confronto envolvendo mortes em comunidades, ele ficaria do lado do policial que ele está governando ou ele cederia às pressões partidárias em prol de direitos humanos ou das pessoas vitimadas por aqueles confrontos? Quero aproveitar a pergunta do Everson. Leonel, o PSOL odeia a polícia? Qual é a dificuldade que as esquerdas têm para com as polícias?
Vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte. Eu conheci a Aprask, o meu primeiro contato com a Aprask foi lá em 2005, 2006, eu era um adolescente, era membro de um movimento social, o Movimento Passe Livre, que é um movimento que luta pela questão da redução das tarifas de ônibus nas cidades. E nós fomos convocados pelos companheiros da Aprask a vir aqui para frente do Tribunal de Justiça protestar contra um processo injusto que o Maurício Soares sofria na Justiça Estadual, e nós viemos, né? Foi nesse dia que eu conheci muitos companheiros da Aprask, conheci a Edileuza, conheci o Lotim, conheci o Amauri, e tivemos nessa manifestação, se não me engano, o Amauri tinha denunciado algum caso de corrupção envolvendo viaturas e estava sofrendo um processo disciplinar por quebra de autoridade, né? Tamanha injustiça desses códigos que a gente tem. Então, assim, respondendo, primeiro dizendo que esse é o nosso primeiro contato, de que nós, enquanto integrantes dos movimentos sociais, sempre fomos parceiros da Aprask nas suas lutas, seja por salário, seja por justiça, seja contra esses processos que muitos policiais sofreram, né? Lá depois daquele grande protesto em dezembro de 2008, exatamente, que alguns policiais foram excluídos da corporação. Sempre estivemos do lado da polícia e da Aprask na luta pelos direitos dessas pessoas. Em relação aos direitos humanos e a questão da esquerda odiar a polícia, nós não odiamos a polícia. Evidente que em algumas situações há um confronto direto, porque nós sabemos que quem manda na polícia não são os praças, não são os policiais. Mas muitas vezes já tivemos em situações de protestos e de conflitos, né, alguns companheiros nossos acabaram levando umas cacetadas por aí, e é claro que isso gera uma animosidade, né? Não teria assim como como ser alguns policiais também ficaram feridos. Exatamente, não teria como não ter essa questão. Mas eu queria dizer para vocês que o nosso trabalho do pessoal, aqui em Santa Catarina nós não temos parlamentares eleitos, mas eu queria falar um pouco do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, deputado estadual mais votado do Brasil, lá no Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, ele faz um trabalho fundamental em relação à polícia, né? Nós estamos no país que tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, e quando a gente fala em direitos humanos, muitas vezes acha que a gente está falando de bandido. Não é. Direitos humanos é o direito de todas as pessoas. É o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito ao acesso à água, é o direito às comunicações, é o direito ao transporte coletivo, à moradia, ao emprego. Isso é direitos humanos, né? E lá no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, dentro da Comissão de Direitos Humanos, há um setor específico para atender os policiais e as famílias dos policiais vítimas desses conflitos, né? Inclusive, quando o policial vai a óbito, o familiar do policial é recepcionado lá na Assembleia Legislativa do Rio pelo Marcelo Freixo, pelo pessoal, que faz um excelente trabalho em relação a essa questão. Nós entendemos que a questão dos direitos humanos ela é fundamental, né? Eu acho que o termo direitos humanos ele foi banalizado de tal forma que hoje, para muita gente, ele tem outro significado, né? Que não é o seu significado real. Defender os direitos humanos é defender a integridade das pessoas, é defender o direito ao acesso aos direitos fundamentais previstos na Constituição. E nós estamos falando de todo mundo, policiais, pessoas que estão em situação de encarceramento, pessoas comuns, estudantes, jovens, trabalhadores. Então é dessa forma que nós entendemos. Inclusive acho que muitos direitos humanos não são respeitados, inclusive como os próprios policiais, por conta desses cacarecos que nós temos aí herdados da ditadura militar. E entendemos que é preciso desfazer alguns desses mecanismos para que a gente possa viver melhor, né? Obrigado, candidato. Rapidamente agora chamando um breve intervalo, nosso último intervalo. Em seguida aí o último bloco para encerrar a entrevista de hoje. Você está ouvindo o especial Aprask Eleições 2018. Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Precisa falar com a Aprask? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48-8818-9803
ou 9185 4078. E-mail aprasque@aprasque.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasque.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprasque.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Rádio Web Aprasque, especial Aprasque Eleições 2018. Retornamos para o nosso terceiro e último bloco do especial Eleições 2018 na Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Aqui comigo no estúdio, Subtenente Fortuna, presidente da Aprasque, Sargento Elisandro Lotin, presidente da ANASPRA, e o nosso entrevistado de hoje, candidato Leonel Camazão, do PSOL. Para este último bloco, a temática a ser abordada é carreira. E aí temos aqui vários subtemas sobre esse assunto. E um deles é carreira única. E inclusive temos projeto lá em Brasília. Mesmo o presidente da ANASPRA pode abordar melhor essa temática e depois passar a bola aí para o candidato. De fato, nós temos projeto em Brasília, projeto que foi construído pela ANASPRA junto com o deputado federal Subtenente Gonzaga, lá de Minas Gerais. E sofre uma resistência muito grande por parte de certos setores da polícia, tanto só da polícia militar como da polícia civil. O projeto ele é abrangente. E aí qual a posição do pessoal com relação à carreira única, entrada única, e a partir disso, nós temos aí uma verticalização única dentro da instituição polícia militar, bombeiro militar e polícia civil, por exemplo. Me parece bastante razoável, Lotin, Eu acho que é evidente que no Congresso Nacional acho muito pouco provável que a proposta na íntegra da ANASPRA seja aprovada, mas eu acho que nós precisamos fazer uma negociação para que ela prospere, Ela também, acredito que vai ter o apoio da bancada do PSOL no Congresso Nacional, essa discussão, até porque defendemos um modelo de polícia única, Então faz sentido também ter uma carreira única. E é lógico, não é mais possível que a gente permita que uma pessoa faça concurso público e o máximo que ela chegue seja sargento, por exemplo, Quando tem gente que já entra direto como comandante, Então nós precisamos ter essa progressão na carreira, como é nas outras funções do serviço público, Ninguém faz concurso público para diretor de escola, Você entra como professor e aí por mérito ou por reconhecimento da comunidade do seu trabalho, você acaba sendo eleito para ser diretor de uma escola, por exemplo. Ou da mesma forma na saúde. Então a gente entende que esse modelo de progressão ele seria o melhor modelo. E claro, econômico, inclusive, financeiramente. Sim, até porque, como falei aqui anteriormente, alguns oficiais aí recebem muitos recursos de salário, enquanto quem está lá na ponta tem um salário muito menor. Mas entendo que isso é um debate nacional, É um debate que nós precisamos fazer nacionalmente. E por isso que também é importante eleger deputados comprometidos com essas pautas, Porque, repito mais uma vez, e esse momento de confusão política que a gente vive no Brasil, ele confunde muitas coisas. Tem um monte de candidato por aí falando que defende a segurança pública, que vai combater o crime, é contra as drogas, é pela família e não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, lá no Congresso Nacional, ele vota contra a polícia, ele vota contra os profissionais da saúde, ele vota contra os professores. Então, essa eleição ela é confusa, Porque às vezes o cara que parece meu amigo é meu inimigo, e quem parece meu inimigo é meu amigo. E acho que é preciso a gente conseguir fazer essa diferenciação, e por isso estamos dispostos a fazer esse debate com todo mundo aqui da Aprasque e de outros setores também. As mentiras bonitinhas contra as verdades que doem. Exatamente. É uma boa definição, Latim. Boa definição. Então, restou para nós aqui uma pergunta que já foi tratada anteriormente, mas eu gostaria de voltar. Existe, por exemplo, dentro do programa do PSOL, já foi citado pelo Lotin ali, uma questão relacionada aos regulamentos disciplinares, algo que vocês tenham tratado em relação à legislação específica dentro dos quartéis, ou seja, para que esses profissionais tenham tratamento dentro da Política Nacional de Direitos Humanos, que tem lá um subtópico específico para os profissionais de segurança pública?
Com toda certeza, Fortuna. O nosso programa nacional de governo, né, da candidatura do Boulos e da Guajajara, ele, inclusive na parte de segurança pública, ele foi ajudado a ser formulado pelo Coronel Ibis, lá do Rio de Janeiro, que é uma referência importante na segurança pública do Brasil, coronel da polícia, né, militar, e que traz esses elementos também para o debate do que seria uma segurança pública ideal dentro do nosso projeto de governo. Então, a gente entende, mais uma vez, eu falei isso, mas é importante reforçar, direitos humanos também é um assunto de policial, né? O policial também precisa ter acesso aos direitos humanos. O policial precisa ter uma assistência quando, por exemplo, entra numa situação de conflito ou sofre um ferimento, ou até mesmo quando vai a óbito e a sua família precisa de assistência do Estado. Então, falar de direitos humanos é falar disso também, dessa rede de proteção que nós precisamos ter para o policial e para a sua família. E aí não falamos um pouco da previdência também e das pensões, acho que isso é um tema importante da gente entrar. Porque... O estado de Santa Catarina, na verdade, é a questão das esposas dos policiais que morrem, né, uma mudança de legislação há uns 2 anos atrás, não respeitou mais o direito da esposa. Então ela está dentro de um processo, e aí a gente defende, obviamente... Estão entrando na justiça. Exatamente. E a gente defende não por ser um privilégio, a gente não considera isso um privilégio, ao contrário. Claro. Por conta da profissão, que é uma profissão de risco, enfim. Sim, com toda certeza. E tem mais uma questão que aí envolve não só os policiais, mas todos os outros servidores do Estado. A nossa Previdência, ela sempre foi superavitária aqui no Estado. Ela sempre ficou no azul, né? Não no vermelho. E o que acontece é que os governantes, principalmente o Luiz Henrique e o Raimundo Colombo, eles pegaram esse dinheiro e investiram em outra coisa. E agora falam que a Previdência está quebrada, né? Então a gente precisa recuperar isso também. Candidato, sou obrigado aqui pela questão legal e por tempo a interromper a nossa conversa. E como faremos com todos os candidatos, e já fizemos com o candidato de ontem, lhe passar o microfone da Rádio Aprasque por 3 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais e o seu pedido de voto aí aos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O senhor tem 3 minutos. Bom, primeiramente eu quero agradecer o Lotinho, o Everson, Fortuna, agradecer a Aprasque por esse espaço, né? Está conhecendo aqui os estúdios também da rádio, que está muito bem organizado, parabéns aí por essa iniciativa. Eu quero dizer a você que é profissional da segurança pública, policial ou bombeiro, ou até não é militar, mas está acompanhando essa nossa discussão, de que esse é um momento que nós vivemos no Brasil muito difícil, porque vivemos um período, um governo que está atacando os direitos das pessoas, que, né, o governo mais rejeitado da história do Brasil está no poder, e está com seu pacote de maldades que afeta a todos nós. Eu sou jornalista, não sou profissional da segurança pública, mas esse pacote também me afeta na minha profissão, afeta você que é policial, afeta todas as pessoas. Então nós queremos fazer uma discussão junto com a sociedade a partir de um novo modelo de governo que priorize a segurança pública, que priorize os serviços essenciais, que proteja o patrimônio nacional, isso é muito importante. O governo Michel Temer está entregando nossas riquezas para o estrangeiro e nós precisamos interromper isso, mas também que faça a nossa segurança pública funcionar de fato, que enfrente esse problema e, como disse ali o Lotin, que diga algumas verdades que às vezes doem, que às vezes são difíceis de processar, mas que nós precisamos enfrentar. Nós não podemos mais nos enganar. Muitos candidatos falam grosso e batem na mesa, dizendo que vão resolver tudo e que vai ser tudo uma maravilha, e estão contando lorota para você, porque estavam no governo há 16 anos e não fizeram. Eles tiveram a sua chance e agora querem te enganar mais uma vez, prometendo tudo que não fizeram de novo. Então é por isso que nós pedimos o voto no PSOL, o voto no Camazão para o governo, o voto nos nossos deputados federais e estaduais, porque inclusive quando tivemos deputado do PSOL aqui na Assembleia Legislativa, ele era um policial militar e sempre esteve ao lado das lutas da Aprasque e é uma grande referência para todos nós aqui, que é o companheiro Amaury Soares. Então nós queremos continuar lutando pelos direitos dos policiais, continuar lutando por uma segurança pública de fato para o cidadão e que também não esqueça desse agente da segurança, e por isso pedimos que no dia 7 votem 50 para governador, para presidente e também para a Câmara Federal. Temos muitos assuntos lá em Brasília que precisam ser discutidos e o PSOL vai ser um ponto de apoio para a luta dos policiais, do piso nacional, a questão da carreira, a questão dos códigos disciplinares. O PSOL é parceiro da polícia
nessa discussão e estaremos juntos nessas lutas com toda certeza. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Vou passar aqui para as palavras finais do presidente da ANASPRA e depois do presidente da Prasc. Sargento Lotin. Bom, agradecer ao Leonel por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui fazendo esse debate, um debate franco, aberto. Agradecer pelas palavras, inclusive, com relação à Prasc e à ANASP e às nossas lutas, né? Relembrar alguns momentos, inclusive, que a gente viveu no passado, em que fomos muito apoiados, né, por vários trabalhadores do Brasil com relação às nossas demandas. Então, agradecer ao Leonel e, enfim, tocamos a luta aí. À tarde temos outras entrevistas, né, Everson? Com certeza. O nosso presidente da Prasc aqui já vai lembrar a nossa agenda aqui para os demais candidatos. Fortuna. Então, obrigado a todos que participaram, ao Leonel Camazão, que aqui esteve respondendo as perguntas. A sua assessoria terá acesso às demais participações que não puderam ser respondidas. Gostaríamos até que respondessem dentro do limite de tempo possível, né? A gente sabe que a agenda é bastante corrida. E nós seguiremos com as entrevistas, agradecemos imensamente a participação, lembramos a todos aí, né, que é bom sempre lembrar, de que a APRASC ouvirá a todos os candidatos e todas as propostas. A APRASC tende a ser democrática em todos os seus espaços, e esse é um espaço também de democracia no qual queremos ter a participação. Lembrando que segue a nossa rotina de entrevistas, nosso roteiro, né? Hoje à tarde teremos a entrevista do Gessé Pereira, é isso? Gessé Pereira, que é da coligação, dentre elas tem o Patriota, coligação Santa Catarina em primeiro lugar. Lembrando aqui que a coligação que o Leonel Camazão pertence é Um Caminho para a Gente, que reúne PSOL e PCB. A APRASC, um instrumento importante de comunicação aqui, Rádio Web APRASC, e que contamos com a sua participação. Curta, comente, compartilhe, demonstre a sua opinião, venha participar e use esse instrumento a seu favor. Obrigado a todos. Lembrando aí o horário da entrevista de hoje à tarde, candidato Gessé Pereira, às 15 horas começa a entrevista. A agenda completa com todos os entrevistados está no nosso site, aprasc.org.br. Confira lá, agradecemos mais uma vez a todos pela audiência e pelas participações. Você ouviu o especial APRASC Eleições 2018. Rádio Web APRASC, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. A Rádio Web APRASC, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web, com transmissão pelo Facebook da APRASC. Confira a agenda. Na terça-feira, 4 de setembro, das 10 às 11 da manhã, o entrevistado é Gelson Merizio, da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, 5 de setembro, das 10 às 11 da manhã, é a vez de Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. Ainda na quarta-feira, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina, em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, dia 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, da Rede. Já na terça-feira, dia 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, das 9 às 10 da manhã, o candidato entrevistado é Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, também no dia 13 de setembro, é a vez do candidato Décio Lima, do PT, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria do candidato enviou um e-mail pedindo cancelamento.
alegando questões internas. Informe. Precisa falar com a Prasc? Ligue para o telefone fixo 48 3223 2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48 8818 9803 ou 9185 4078. E-mail aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail jurídico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Você está ouvindo o Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina.